Olá! Hoje o nosso papo é sobre algo que muita gente sente, mas que, olha, poucos têm a coragem de encarar de frente. A gente vai falar sobre o custo real de ficar parado, de continuar no mesmo lugar, mesmo sabendo que não é ali que se deveria estar. Vamos entender o que é que prende as pessoas na inércia e como dá para calcular o preço, o verdadeiro preço da famosa zona de conforto. Essa pergunta aqui é para começar com tudo, né? É um convite para uma honestidade, assim, radical. Sabe aquela sensação? Muitas vezes a rotina parece tranquila, tudo calmo na superfície, mas lá no fundo tem aquele incômodo, aquela impressão de que não se está indo para lugar nenhum. É exatamente essa sensação que a gente vai destrinchar hoje. E a gente começa com essa imagem, o barco à deriva. Pensa nisso, é a vida no piloto automático. A rotina, sabe, ela parece segura, parece normal, só que por baixo dos panos ela esconde uma estagnação profunda. É aquela percepção de que, mesmo com toda a correria do dia a dia, não existe um progresso de verdade na direção daquilo que realmente importa. Ok, mas se essa sensação é tão ruim, por que tanta gente continua parada? Pois é, e isso nos leva direto para uma outra ideia, a da gaiola dourada. Pensa numa gaiola que brilha, que parece segura por fora, mas que por dentro ela aprisiona qualquer ambição e abafa a voz do propósito. Agora, a gente vai entender direitinho como funciona essa armadilha. E aqui, olha, tá o coração do problema. A gente é meio que condicionado a acreditar que previsibilidade é a mesma coisa que segurança. Aquele salário fixo no fim do mês, o plano de saúde, tudo isso. Só que essa suposta segurança, na maioria das vezes, é uma troca. Uma troca onde a criatividade, o potencial, tudo isso é entregue em troca de uma estabilidade que, lá no fundo, pode ser a fonte de uma infelicidade crônica. Essa comparação aqui na tela deixa bem claro qual é a troca. De um lado estão os benefícios que a gente vê na hora, né, os imediatos. Do outro estão os custos ocultos, aqueles que vão se acumulando quietinhos com o tempo. Coisas como estagnação, criatividade indo embora, infelicidade crônica. Fica aí a reflexão, qual desses lados realmente pesa mais na balança? Essa frase é forte, né? E é poderosa porque resume o perigo todo. O conforto, ele tem esse poder de convencer as pessoas a ficarem pequenas, a aceitar o bom o suficiente como se fosse o máximo possível. Enquanto isso, a alma está lá querendo algo muito maior. É como se fosse uma anestesia, lenta e gradual, das nossas maiores ambições. Beleza. Então, como é que se quebra esse ciclo? A parte prática começa agora, com um exercício que a gente chama de autópsia viva. E calma, a ideia não é ficar para baixo não, é o contrário. É fazer um diagnóstico preciso, cirúrgico mesmo. É preciso entender o problema em detalhes para achar a solução. Chegou a hora de encarar a verdade sem filtro nenhum. E essa análise vai ser dividida em 3 pilares, 3 pontos principais. Primeiro, o custo financeiro. Depois, o custo de um recurso que não volta mais, tempo e energia. E, por fim, aquele custo invisível que a gente paga com a nossa própria saúde, tanto física quanto emocional. Vamos mergulhar no primeiro pilar, então, o financeiro. Aqui a questão não é só o salário que entra, mas principalmente o dinheiro que se está deixando na mesa, o dinheiro que está sendo perdido. Pensa aí, ideias de negócio que ficaram na gaveta, aqueles cursos que foram comprados na empolgação e nunca aplicados, ou até as compras por impulso para tentar aliviar uma frustração. Tudo isso, no fim das contas, tem um preço, e ele é alto. E para deixar isso bem concreto, vamos pensar num número, o tal do custo de oportunidade. Ou seja, o valor que poderia ter sido gerado se um talento estivesse sendo usado em algo com propósito. Esse valor pode ser assustador quando a gente projeta para o futuro. Esse número na tela é só um exemplo, claro, mas ele força a gente a pensar, qual seria esse número na realidade de cada um? Agora vamos para a moeda mais valiosa que existe, tempo e energia. Pensa nas horas da semana que são simplesmente sugadas por tarefas que não levam a lugar nenhum, que não agregam valor. Isso resulta numa energia drenada. E é exatamente essa energia que faz falta na hora de começar um projeto pessoal, na hora de estar de verdade com a família ou simplesmente para cuidar de si mesmo. E por último, o custo mais silencioso e talvez o mais devastador de todos. A insatisfação com o trabalho não fica guardada no escritório, né? Ela vaza. Ela afeta o humor, o sono, os relacionamentos. Muitas vezes, aquela ansiedade que parece não ter motivo ou até sintomas físicos podem ser o corpo gritando, somatizando uma vida que está sem propósito. Olhar para tudo isso pode doer, pode ser bem desconfortável, mas o ponto principal é exatamente este. O objetivo de fazer essa autópsia não é deixar ninguém para baixo, não é gerar desânimo, é o contrário. É provocar indignação, é acender aquela chama de revolta contra a situação atual, porque essa indignação, pode acreditar, é o combustível mais poderoso que existe para a mudança.
Ok, uma vez que essa indignação aparece, é super natural que comecem a surgir as resistências. Sabe, aquelas vozes internas que tentam puxar a gente de volta para a segurança da gaiola. Chegou o momento de identificar e de bater de frente com esses sabotadores. E aqui está o primeiro, talvez o mais clássico de todos, a famosa síndrome do impostor. É aquela vozinha que fica questionando a capacidade, o merecimento, ela vive comparando a gente com os outros e sempre nos coloca para baixo numa posição de desvantagem. O resultado? Paralisia total. Qualquer tentativa de agir é bloqueada. Logo depois, vem a voz do medo de perder. Essa voz foca única e exclusivamente no que pode dar errado, no que a pessoa pode perder pelo caminho, e ignora completamente o potencial gigantesco do que se pode ganhar. É aquela voz que prefere a segurança de uma dor que já é conhecida do que a incerteza de ir atrás de um sonho. E o medo do julgamento, né? Essa voz aprisiona qualquer um à opinião dos outros. Ela faz com que o medo do que os amigos e a família vão pensar de um possível fracasso seja muito maior do que a dor de nunca ter sequer tentado. Essa é uma das amarras mais fortes que existem, sem dúvida. E essa é a voz da procrastinação, mas com uma roupa chique, disfarçada de preparação. É o sabotador do perfeccionismo. Ele fica convencendo a pessoa de que ela nunca está pronta, que sempre falta mais uma coisinha. Mas a verdade é que isso é só uma máscara, uma desculpa elegante para o medo de entrar em ação. E aqui vem o passo mais libertador de todos. É entender o seguinte: essas vozes não são a pessoa de verdade. Elas não representam a identidade real, nem o potencial que existe ali. Elas são, na verdade, a personificação de medos que foram internalizados. E a partir do momento em que a gente identifica essas vozes como algo de fora, elas simplesmente perdem o poder. E isso nos leva a um lugar de responsabilidade radical. A verdade é que ninguém vai vir salvar. Ninguém vai dar permissão. Ninguém vai fazer o trabalho no lugar do outro. A chave para abrir a tal da gaiola dourada e para traçar uma nova rota para esse barco, ela sempre esteve nas mãos de quem comanda. No fim, uma decisão. Bom, e agora a gente chega na parte final, que é a mais importante. Como é que se pega toda essa dor, toda essa clareza que é desconfortável e toda essa indignação e transforma isso tudo em energia para agir? Como usar tudo isso como combustível para uma mudança de verdade? Agora é hora de parar um instante e fazer uma reflexão, com aquela honestidade brutal do começo. Projete-se 5 anos no futuro. Se absolutamente nada mudar, como essa pessoa estará? Se o caminho continuar exatamente o mesmo, onde ela vai estar, como vai se sentir, quais sonhos terão sido enterrados pelo caminho? É importante deixar essa imagem ser o mais viva e talvez o mais dolorosa possível. E a sensação que vem ao visualizar esse futuro que ninguém quer, essa raiva, essa indignação, esse é o ponto da virada. Essa sensação não é para ser ignorada, não é para ser abafada. Pelo contrário, ela tem que ser abraçada, tem que ser usada. Porque é essa indignação que, a partir de hoje, se torna o mais novo e o mais poderoso combustível para construir a vida que se quer de verdade.